Daí, pessoal, mais uma resolução. Deseja-se construir uma estrada ligando as cidades A e B, separadas por um rio de margens paralelas, como nos mostra o esquema abaixo. Sabe-se que a cidade A está distante 30 km da margem do rio, e a cidade B está a 18 km da margem do rio. E a ponte tem 3 km de extensão, qual a distância de A até B pela estrada em quilômetros. Então, olha só, eu tenho aqui uma cidade A e uma cidade B. Eu vou construir uma estrada. Ó. A estrada, então, ela vem a fazer esse trajeto. Ó. Vem até aqui, aí atravessa o rio por uma ponte de 3 km e depois segue essa direção em direção à cidade B. Bom, então a pergunta é, qual é o percurso, né? Qual a extensão dessa nova estrada ou dessa estrada, enfim. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou dividir em 3 partes. Aqui eu tenho um valor X, que vai desde a cidade A até o início da ponte. Aí depois eu tenho um valor Y, que é a largura da ponte, que eu já sei quanto é, já vou até acrescentar. São 3 km de ponte. E aí depois tem mais um valor, que eu vou chamar de Z, que é do final da ponte até o B. E aí eu represento por Z. Então, somando x mais y mais z, eu encontro aí a extensão dessa estrada. Ok, começando então com o valor do x. Eu vou resolver essa questão sem a necessidade de valores notáveis e também de aspectos trigonométricos, aqueles mais tradicionais, tá? Olha só o que eu vou pensar. Aqui eu tenho 60 graus, tá? Diz que a distância da cidade A até a margem é 30 km. Então significa que o rio está correndo aqui e a cidade A está aqui. Então essa linha pontilhada é a distância da cidade A até o rio. E essa distância é quanto? Essa distância é de 30 km. A cidade B está distante a 18 km da margem do rio. Então, vou colocar aqui, ó, 18. E aí eu vou usar uma máxima, porque esses dois triângulos são triângulos do tipo 30, 60 graus. Tipo, se um ângulo é 30, se um ângulo é 60, como esse aqui, olha só aqui, ó, esse ângulo aqui é de 60 graus. Então, automaticamente, esse ângulo agudo aqui, ó, ele é igual a 30 graus. Da mesma forma que se aqui é 30, esse lá em cima é 60. Tá, e aí? E aí que é o seguinte, eu sei que o cateto oposto ao ângulo de 30 graus, ele equivale a metade da hipotenusa. Então, olha só. E outra coisa que eu sei é que o cateto maior, que é oposto a 60 graus, é igual ao cateto menor, que é oposto a 30 graus, vezes raiz de 3. Então, o cateto maior é igual ao cateto menor vezes raiz de 3. É o seguinte, eu vou começar com o z, tá? Que o z está mais fácil de calcular para tu entender o procedimento que eu vou usar. Então, eu vou calcular o valor do z. Então, olha só, o z, o que ele é? Ele é a hipotenusa. E o 18, que é o valor dado, ele é o cateto oposto ao ângulo de 30. Pô, o que eu sei? Que o cateto oposto ao ângulo de 30 é metade da hipotenusa. Logo, essa hipotenusa tem que ser o dobro do cateto oposto a 30, ou seja, tem que ser o dobro do 18. E de cara, a hipotenusa, então, que é o z, é igual a quanto? 36 km. E aí eu não fiz absolutamente nenhum tipo de armação trigonométrica. Simplesmente eu usei o quê?
A relação que existe entre o cateto oposto ao ângulo de 30 e a hipotenusa, que é de metade. Tá? Então, o cateto oposto ao ângulo de 30, que é 18, é metade da hipotenusa, logo essa hipotenusa tem que ser 36 km. Então, o Z foi fácil de calcular. O valor do Y, eu já tenho ali, né? 3 km é a largura da ponte. Tranquilo. E aí nós vamos para o cálculo do X, que é um pouquinho mais complicado. Então, diz o seguinte, que o cateto maior é igual ao cateto menor vezes raiz de 3. Porque o que eu estou querendo aqui, ó, é a hipotenusa, né? Então, assim, essa medida aqui é o cateto menor, que eu vou chamar de M. Então, o cateto maior, que é 30 km, isso aqui é a busca pelo X, tá? Então, o cateto maior, que é 30 km, ele é igual ao cateto menor, que é M, vezes raiz de 3. O cateto maior, oposto a 60, 30 km, é igual ao cateto menor, que é M, vezes raiz de 3. Ah, professor, mas tu quer o valor do X, tu quer aqui a hipotenusa. Calma, calma que eu chego lá. Então, o M, que é o cateto menor, ele é igual a quem? Ele é igual a 30 dividido pela raiz de 3. Esse é o valor do M. Mas eu quero o valor da hipotenusa. O que é a hipotenusa? Bom, a hipotenusa equivale ao dobro do cateto menor, que é oposto ao ângulo de 30. Então, a hipotenusa, que é o X, é igual ao dobro 2 vezes de quem? Do M, que é o cateto menor. 2 vezes 30 sobre raiz de 3. E aí, esse X está dando 60 sobre raiz de 3. E aí que eu vou racionalizar, né? Multiplicando aí por raiz de 3. Em cima e embaixo. Isso resulta 60 raiz, vai ficar apertado aqui, 60 raiz de 3, divididos por raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9, que dá 3. E o X, então, finaliza com 60, simplifica por 3, 20 raiz de 3, que também posso colocar 20 vezes 1,73, aproximando a raiz de 3, certo? Então, agora sim, o comprimento total, vou pôr assim, ó, o total, a estrada, é igual a quanto? É igual a o valor do Z, que eu calculei primeiro, que é 36 km, mais o valor da ponte, 3 km, e mais o valor do X aqui. Então, olha só, tem esses 3 pedaços aqui, ó. O X, o Y e o Z. Então, o X eu encontrei 20 vezes 1,73. Deixa eu pôr aqui, ó. 20 vezes 1,73 vai me dar 2 vezes 17,3. Olha como fica mais simples. E aí, então, eu tenho que x é igual 2 vezes 17,3 é o mesmo que 34,6. Então, aqui, 34,6. E aí eu tenho aqui 60, 70, 73,6 quilômetros de percurso total da estrada A, aliás, da cidade A até a cidade B. Antes de encerrar o vídeo, vou explicar mais uma vez essas relações. Olha só, no Z, o 18 é o cateto oposto a 30, metade da hipotenusa. A hipotenusa é o Z. Então aqui é simples, o Z, que é a hipotenusa, tem que ser o dobro do 18, porque o 18 é oposto ao ângulo de 30. Fechou. A ponte é 3, tranquilo, foi dado aí no exercício. A ponte tem 3 km de extensão. E aí esse x que é mais chatinho, por quê? Porque eu preciso da hipotenusa e eu não tenho o cateto oposto.
o cateto oposto ao ângulo de 30 é metade da hipotenusa, só que eu não tinha esse cateto oposto. O que eu fiz então? Calculei esse cateto oposto, que é o cateto menor, que é M. E aí usei a segunda relação, ó, que o cateto maior é igual ao cateto menor vezes raiz de 3. Então o cateto maior, que é 30, tá aqui, ó, que é 30, é igual ao cateto menor, que é M, vezes raiz de 3. Aí o raiz de 3 eu passo dividindo naquela falsa passagem, eu tenho 30 sobre raiz de 3. Então isso aí é o valor do M. Então o valor do M, que é o cateto menor, é 30 dividido por raiz de 3. Como a hipotenusa é o dobro do cateto menor, a hipotenusa é o dobro desse 30 sobre raiz de 3. E o dobro disso é 60 sobre raiz de 3. Aí eu racionalizo e encontro a hipotenusa e encontro o valor do x. E aí, uso aqui a aproximação para a raiz do 3, 1,73, e eu tenho, então, 34,6 km para o x, e aí somo com os demais. Ok? Lembrando que essas relações, tá, de metade da hipotenusa e cateto maior é cateto menor vezes raiz de 3, são relações exclusivas para o triângulo com ângulos internos 30 a 60. Ok? Então era isso. Forte abraço. Espero que vocês tenham aproveitado. Continuem divulgando o canal, continuem usufruindo das resoluções e até a próxima.